Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Clara Prado, eu sou debatedora e presidente e fundadora da Sociedade Sergipana de Debates. Eu sou apaixonada por debates sobre temas internacionais, porque eu acho que são os debates onde a gente consegue ter realmente mais conteúdo, onde você precisa ter uma bagagem para estar debatendo aquilo ali, e a gente está gravando justamente essa série de vídeos aqui na SSD. Formações temáticas com vários temas para que vocês, debatedores, possam se preparar, não só tendo técnicas de debate bem formadas na cabeça de vocês, mas também conteúdos que são importantes para esses debates. Uma breve introdução, essa série de formações temáticas são justamente para vocês conseguirem ter esse arcabouço de debate. A gente se inspirou no Instituto Brasileiro de Debates, eles têm uma playlist que está um pouco antiga, por isso a gente está atualizando essa playlist de debates. E também, como os vídeos são maiores, a gente tem justamente o intuito de diminuir e conseguir trazer esse conteúdo mais resumido para a formação de vocês como debatedores. Na aula de hoje, é a primeira aula da nossa série de vídeos, eu vou tratar do Oriente Médio, sob três óticas essenciais para a gente estar conversando aqui. Primeiro, o contexto histórico e político que molda essa região, depois, os principais atores e os conflitos que estão em jogo e que são os principais stakeholders em debates competitivos, e, por fim, temas mais recorrentes quando esse assunto aparece em moções de campeonatos de debate. Antes de mais nada, é importante a gente falar sobre um ponto aqui, que sempre que a gente está falando de Oriente Médio, a gente acaba tendo muito essa ideia do orientalismo. O que é isso? Eu sinto que os debates acabam sendo muito extremos e as pessoas acabam tratando sempre do Oriente Médio com muitos estereótipos, como se fosse sempre uma coisa só, e os debatedores acabam tendo muita dificuldade de conseguir entender quais são os interesses reais de um país ou de outro e ter essa diferenciação. Então, a gente acaba tendo muitos casos que são bem parecidos dentro de um debate, a gente não consegue diferenciar casas altas das casas baixas, e isso acaba tendo muitos problemas quando a gente está falando de técnicas de debate competitivo. E justamente por isso a gente vai tentar aqui ter uma noção estratégica de quais são os interesses de cada um desses países que compõem o Oriente Médio, para que essa noção de orientalismo consiga ser mitigada a longo prazo na vida de vocês como debatedores. Mas vamos lá, entrando no primeiro tópico, então, a gente vai falar do contexto histórico e político do Oriente Médio. Bem, para começar a entender o Oriente Médio no debate competitivo, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Por quê? Muitos dos conflitos que a gente tem atualmente, dos dilemas que a gente vê hoje, têm raízes muito mais profundas do que apenas a atualidade. A gente tem decisões históricas, especialmente do século XX, que foi quando os países maiores, as nações com mais poder, conseguiram influenciar de uma forma muito negativa, como a gente consegue ver hoje em dia, o Oriente Médio. Então, a gente vai olhar para três momentos-chave durante a formação nesse período histórico, que foi a colonização e as fronteiras artificiais que foram formadas dentro do Oriente Médio, depois o nacionalismo árabe e o impacto da Guerra Fria, e depois o papel central do petróleo na geopolítica da região e como isso vem afetando os países ainda hoje. Então, vamos lá. Primeiro tópico sobre a colonização e a criação das fronteiras artificiais, que foi quando tudo começou a dar errado dentro do Oriente Médio. Bem, o primeiro ponto é sempre o redesenho dessa região depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? O que é que aconteceu? A gente tem que entender que o Oriente Médio é basicamente um mosaico, tá bom? Tem muitos lugares com as mais diversas regiões, com as mais diversas culturas, e elas sempre entram em conflito. E tudo isso tem muito significado por causa desse redesenho das fronteiras geográficas. Em 1916, enquanto o Império Otomano ainda existia, França, Reino Unido assinaram um acordo, chamado de Acordo Picot.
E aí, neles, os países basicamente estavam dividindo o Oriente Médio entre si. Era basicamente esses países colonizadores achando que eram donos de todo mundo e dividindo essa parte estratégica do mundo entre eles, como se estivessem repartindo um bolo sem considerar os povos que existiam ali, as regiões deles, as línguas, as etnias. E depois da queda do Império Otomano, o Oriente Médio foi fatiado mais ainda em estados com fronteiras artificiais. O que, ou seja, vai gerar muitas tensões internas, porque comunidades inimigas passaram a viver dentro do mesmo país, enquanto grupos étnicos ou religiosos que se identificavam entre si foram separados por essas fronteiras artificiais. E por que isso importa? Como eu falei no começo da aula, porque até hoje muitos desses conflitos regionais têm origem dessa fragmentação forçada. Então, você é separado de povos que pensam igual a você, que tem todo esse repertório cultural igual ao seu, e agora convive com povos que você considera como inimigos, porque outro país foi lá, se intrometeu na soberania do seu país, e agora você vive com dentro dessas fronteiras artificiais. Então, quando você ouvir no debate que os países do Oriente Médio vivem em guerra civil, lembre que essas guerras não surgiram do nada, elas foram, em parte, plantadas pela colonização europeia, tá bom? E aí a gente tem o nosso segundo tópico dentro desse repertório histórico que a gente precisa entender, que é o nacionalismo árabe versus a influência ocidental. Agora, caminhando um pouco mais na história, a partir dos anos 50, vários países árabes começaram a buscar a independência política real. E aí a gente tem, por exemplo, o Egito defendendo o chamado pan-arabismo, ou seja, o movimento de união dos povos árabes, eles tentando ter essa sinergia de força para conseguir derrubar toda essa estrutura europeia que tinha sido centralizada dentro da Arábia, com a soberania e identidade própria, tá bom? E esse movimento cresceu em reação ao colonialismo, que foi o movimento passado que eu acabei de explicar para vocês, e ao controle ocidental, mas logo ele acabou se chocando com uma Guerra Fria, que estava sendo o principal conflito naquele período mundial. E, de um lado, a gente tinha, obviamente, os Estados Unidos, que estavam apoiando monarquias e governos que garantiam acesso ao principal instrumento aqui de poder, de controle de poder até então no mundo, que era o petróleo, e combater o comunismo dentro dessa ótica estadunidense. E do outro lado, obviamente, também a gente tinha a União Soviética, que estava apoiando esses líderes nacionalistas que prometiam reformas sociais e anti-imperialismo e todo esse discurso. E o resultado disso? Bem, basicamente, vocês já sabem que o resultado é que muitos países se tornaram palco e são até hoje dessas disputas indiretas entre as potências globais. Então, a gente vê muito golpes de Estado, guerras, instabilidades que passaram a ser comuns dentro desses países, porque eles são só um reflexo dessa grande polarização mundial que a gente vê até hoje, tá bom? E tudo isso com o início da Guerra Fria. Então, isso também explica por que tantos países do Oriente Médio têm governos autoritários, porque muitas dessas lideranças foram sustentadas por potências estrangeiras, com esse interesse estratégico, tanto do petróleo como uma dominação do poder dentro dessa região, e em debates entender esse histórico te ajuda a questionar argumentos que culpem unicamente os povos locais pelas crises políticas, porque a gente tem que entender todo esse repertório do porquê, os mecanismos que isso acontecem dentro da Arábia Saudita. E, por fim, o último tópico dentro desse contexto histórico é o petróleo como esse eixo geopolítico. Bem, o terceiro fator aqui é o petróleo. Por quê? O Oriente Médio vai concentrar algumas das maiores reservas de petróleo do mundo inteiro. Isso significa que, mesmo em países pequenos, eles vão ter um peso gigante na economia global. Por isso que potências mundiais sempre estão visando, sempre estão voltando às estratégias políticas para eles dentro do Oriente Médio. Poderia ser em qualquer outra região do mundo. Mas por que isso acontece dentro do Oriente Médio? Porque a gente tem essa disputa pelo petróleo, pelo ouro negro, como vocês já sabem.
E em 1960 foi criada a OPEP, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo, para tentar justamente equilibrar os interesses desses países dentro das grandes empresas ocidentais. Mas, dentro disso, o petróleo também virou uma maldição, ou seja, a gente sabe que onde há petróleo, há interesse internacional. E essas intervenções contínuas de outros países, como a invenção do Iraque no Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e o bloqueio ao Irã, ou até disputas no parte não podem ser analisadas sem entender o petróleo como um fator central sempre dentro dessas disputas políticas. E esse tema aparece com frequência até em moções, ou seja, quando você estiver debatendo a intervenção estrangeira, a responsabilidade de potências ou até instabilidade institucional, pergunte: o petróleo está por trás disso ou não? Porque se lembra, o petróleo aqui é um fator muito importante, de muito impacto no interesse internacional, na movimentação dessas guerras, então ele tem que ser também um fator muito importante dentro do debate competitivo quando for uma moção relacionada a isso. E outro ponto é que muitos países dessa região são economicamente dependentes do petróleo. Isso gera dilemas internos, ou seja, como é que esses países vão diversificar a economia a longo prazo, porque o petróleo é uma reserva finita, né? E como manter os direitos sociais sem a receita do petróleo? Como é que eles vão diversificar essa economia para conseguirem se sustentar a longo prazo? Então, em resumo, o petróleo explica tanto a riqueza quanto a vulnerabilidade, o interesse de outras potências mundiais no Oriente Médio. Então, aqui esses são os três fatores: um jogo de potências durante a Guerra Fria, e o papel do petróleo, que nos ajuda a entender esse pano de fundo dentro dos conflitos que a gente vai ver a seguir. Partindo para o segundo tópico da nossa aula, que é o panorama geral do Oriente Médio e os conflitos que a gente tem. Então, eles são bastante abordados em moções de debate competitivo, como foi agora no Campeonato Mundial de Debate em Língua Portuguesa, e a gente sabe que esse tipo de tópico sempre aborda muitas moções e acaba pegando os debatedores mais despreparados. Então, vamos falar desse panorama geral nessa linha de raciocínio. Bem, agora que a gente já entendeu como que o Oriente Médio foi historicamente moldado, é hora da gente olhar para o que está acontecendo. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a geografia e a demografia da região e os principais conflitos e atores, ou seja, os stakeholders que disputam influências no cenário atual. E essa parte vai te dar todo esse vocabulário, todas essas ferramentas para argumentar com mais profundidade nesse tipo de moção. Vamos lá, falando primeiro da geografia e da demografia. Primeiro, é importante lembrar: Oriente Médio, gente, como espero que muitos de vocês saibam, não é um país, é uma região enorme, extremamente diversificada, literalmente um mosaico de várias etnias, de várias religiões, de várias línguas, de várias culturas. Então, etnicamente, a gente tem árabes, persas, judeus, turcos, religiosamente convivem muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, cristãos, judeus e outros grupos menores, ou seja, não é um bloco nada hegemônico, como muitas vezes a gente generaliza no debate com essa ideia de orientalismo. A gente tem muitas ideias diferentes entre si, e essa diversidade é o que torna essa região tão rica para a gente estar entendendo e estudando na aula de formação de hoje, mas ao mesmo tempo extremamente complexa. Por quê? Essa complexidade vai ser fundamental para a gente evitar simplificações perigosas na argumentação de vocês, que acabam sem diferenciação dentro de uma moção, tá? Então, vamos lá. Conflitos chaves e os atores principais dentro de moções sobre o Oriente Médio. Vamos lá. Primeiro, a gente tem o conflito clássico, Israel e Palestina. Bora lá. O conflito entre Israel e Palestina é um dos mais simbólicos do mundo todo, porque envolve questões tanto históricas quanto territoriais e religiosas. Os palestinos vão reivindicar a criação de um Estado independente nos territórios ocupados por Israel, como a Cisjordânia e a famosa faixa de Gaza. E Israel, por sua vez, vai justificar muitas das suas ações com base
na sua própria segurança. Então, a gente tem temas como assentamentos ilegais, direito de retorno dos refugiados palestinos e o status atual de Jerusalém são bem recorrentes em moções, e ao debater esse tema, o que eu preciso que vocês mais entendam é que é essencial demonstrar tanto a empatia com os dois lados, ou seja, vocês não podem cair em narrativas binárias, vocês têm que entender qual que é o interesse de Israel, qual que é o interesse da Palestina, porque que Israel está sendo mais apoiado pelos Estados Unidos, porque que eles têm mais riqueza dentro dessa lógica de guerra, porque que eles têm armamentos mais bem estruturados, eles têm uma tecnologia mais desenvolvida, eles têm mais capital para fazer guerra, mas Palestina, com a ajuda contrária, né, da Rússia, eles acabam tendo muito mais essa lógica de poder em quantitativo. Eles têm mais soldados, eles conseguem ter uma quantidade territorial maior, mas Israel acaba indo a vencer sempre nessas guerras, porque eles acabam tendo mais capital, mais tecnologia dentro dos conflitos. Agora, bora lá. Partindo rapidamente para o segundo ponto, que é a Síria. A guerra civil na Síria começou em 2011 e 2010, após a gente ter alguns protestos sobre o governo do famoso Bashar al-Assad. Ou seja, com o tempo, o conflito se tornou não só uma guerra civil, mas uma guerra que é muito internacionalizada, porque de um lado a gente tem o governo sírio com o apoio da Rússia e do Irã, e de outro lado a gente tem esse grupo de rebeldes apoiados pelos Estados Unidos, por outros países árabes que têm essa ligação estadunidense, e no meio de tudo isso, a gente teve o surgimento do ISIS, IS, tá? E aí, esse ISIS é justamente essa lógica de tentar balancear todo esse conflito, porque pensem comigo, esse conflito existe há 15 anos, e aí a gente pode pensar, tá, mas cadê a ONU nisso tudo? Cadê essas convenções internacionais pela paz? Porque o Oriente Médio é um local extremamente polarizado, é um local que tem muitas guerras há muito tempo, então cadê todos esses instrumentos internacionais para o controle de conflitos? E foi justamente um desses instrumentos internacionais que surgiu ao longo tempo dentro da Síria. Por isso que a Síria virou o exemplo clássico de que conflitos internos podem virar disputas globais por influência dentro do mundo, porque antes era só uma guerra civil e agora está se tornando uma guerra cada vez mais regionalizada e cada vez até mais globalizada dentro dessa lógica. Eu também queria falar um pouco com vocês sobre o Iêmen, o que é que está se passando por lá, quais são os interesses desse país. E o que a gente tem que entender é que atualmente o Iêmen principalmente está vivendo uma das maiores crises humanitárias do mundo. Desde 2015, uns 10 anos atrás, o país está mergulhado também numa guerra civil, que também é uma guerra por procuração de outros países. Ou seja, de um lado a gente tem os xiitas apoiados pelo Irã e do outro lado o governo iemenita, que é apoiado pela colonização liderada pela Arábia Saudita. Então daí vocês já conseguem entender como essa lógica de Palestina, Israel, Irã, Iêmen, Síria, tem uma lógica muito mais institucionalizada por outros países, como essa colonização acabou rompendo toda essa liberdade, toda essa soberania dentro do Oriente Médio, e como outros países que vêm provocando essas guerras dentro de uma região do mundo só. Então, moções sobre ajuda humanitária, bloqueios econômicos, bloqueios internacionais e responsabilidade internacional que costumam cair quando a gente está falando mais do Iêmen, porque é uma das piores crises humanitárias do mundo que tem essa guerra civil dentro dele coordenada por outros países, tal qual como a Síria, só que todo esse desempenho dentro do Iêmen tem sido muito mais preocupante, por mais que tenha acontecido há menos tempo atrás. E aqui falando um pouco dos atores regionais mais relevantes e de quais que são os interesses deles, para que vocês saibam de toda essa lógica dentro de um debate. Bora lá. Primeiro falando do Irã.
O Irã, pessoal, rapidamente, o que vocês têm que entender aqui é que é uma potência xiita, ou seja, ele tem toda essa influência no Líbano, na Síria, no Iêmen e no Iraque, e além disso, ele tem um programa nuclear, que é motivo sempre de tensões com o Ocidente. Quando a gente está falando de Irã, você tem um termo que vocês têm que lembrar para o debate competitivo, é o programa nuclear do Irã, que é patrocinado por outras potências internacionais, principalmente sobre a União Soviética, e por isso que ele sempre tem uma atenção muito grande quando a gente está pensando com países como os Estados Unidos. Isso é um tema muito comum quando a gente está falando de convenções com a ONU e tudo isso, como vocês já devem saber. Então, sempre que vocês pensarem no Irã, vocês têm que pensar no programa nuclear que é desenvolvido pela União Soviética dentro do país. Falando agora da Arábia Saudita, eles têm, sempre que vocês também pensarem na Arábia Saudita, a gente tem que pensar que ele é o rival regional do Irã, tá? Então, se o Irã tem esse programa nuclear muito baseado pela União Soviética, a gente pensa na Arábia Saudita como a contraposição, ou seja, o poder dos Estados Unidos. E ele tem muito, a Arábia Saudita tem uma influência muito grande, um peso muito econômico muito forte por causa do petróleo. E além disso, ele também tem toda essa influência religiosa, além de ser apoiado pelos Estados Unidos por causa do petróleo, ser contrário ao Irã, ele tem uma influência religiosa muito grande, porque ele abarca as duas regiões mais fortes em termos religiosos do mundo, obviamente, depois do Vaticano, que são Meca e Medina, ou seja, onde a gente tem um grande centro de cultura religiosa dentro do Oriente Médio. Agora falando rapidamente sobre a Turquia e depois sobre o Egito. Bem, a Turquia é um dos membros da OTAN, ou seja, ele vai ter essas aspirações sempre a uma liderança regional dentro do Oriente Médio. Ele vai atuar como o norte da Síria e tem disputas sempre culturais dentro do seu país, mas ele acaba atuando muito como uma ponte entre o Ocidente com a Europa e o mundo muçulmano. Então, sempre que vocês pensarem também na Turquia, pensem muito como esse líder regional que acaba sendo uma ponte entre os interesses europeus e ocidentais e o mundo muçulmano. E, por fim, o Egito, que, apesar de enfrentar crises internas desde os anos 2000, ainda tem um papel estratégico como mediador de conflitos e com a influência em toda essa Liga Árabe, por causa das suas exportações, principalmente. Então, claro que o Oriente Médio também é um palco geopolítico para grandes potências internacionais, e por isso a gente tem que entender que, mesmo saindo desses atores que advêm realmente do Oriente Médio, a gente também tem que entender atores globais que não são do Oriente Médio, países que não estão lá, mas que têm um peso fundamental em todos esses conflitos, como a gente vem falando aqui nessa aula, ou seja, três países que têm um peso com fatores geopolíticos muito fortes: Estados Unidos, Rússia e China, dentro do Oriente Médio. Os Estados Unidos, como eu falei, é um aliado histórico de Israel e da Arábia Saudita, e ele tem bases militares espalhadas por toda a região, interesses em estabilidade, principalmente no petróleo. Já a Rússia, seu opositor, historicamente, vai apoiar o regime sírio, vai buscar por influência principalmente no mar Mediterrâneo, que é uma região muito estratégica, e também vai ter interesses em sempre conter o avanço da OTAN, que é coordenada historicamente pelos Estados Unidos, e por fim a gente também tem a China como um grande ator dentro dessa região, que apesar de ser mais discreta, ela está expandindo a sua presença, né, principalmente atualmente, por meio de investimentos em infraestrutura e também dentro de novas rotas de comércio. Então, a gente acaba vendo muito a China antes como um grande aliado da Rússia, mas agora a China está cada vez mais lutando pela sua soberania, ganhando mais autonomia, mais poder e mais liberdade nessas escolhas, nesse papel geopolítico dela. E agora, bora ver como é que a gente consegue aplicar tudo isso dentro da lógica do debate competitivo.
Bem, agora que vocês têm esse panorama, como é que isso ajuda vocês dentro do debate? Então, saber quem são os atores, os interesses por trás de cada conflito, essas ideias básicas e as alianças regionais te permite construir argumentos mais profundos e estratégicos sem pensar no Oriente Médio como uma coisa só. Então, por exemplo, quando a moção envolve esta casa apoiaria a intervenção militar em, você consegue mapear quais são os interesses dos envolvidos e se a moção trata de reconhecer um Estado, de aplicar sanções, você entende o contexto diplomático e os impactos disso dentro dessa balança regional. Então, você pode usar esses elementos para mostrar a causalidade, consequências e os conflitos de interesses dos stakeholders e desses agentes políticos dentro do debate. Então, isso com certeza vai elevar muito a qualidade do seu caso nessas emoções. Certo, vamos falar também de temas recorrentes em debates dentro de tudo isso. Agora que a gente já entendeu qual que é esse contexto histórico e os principais conflitos e atores, chegou o momento mais direto dessa aula para o debate competitivo. Quais que são os temas que mais caem emoções e como estruturar argumentos nesse cenário? Principalmente como evitar simplificações, que é o que mais acontece quando a gente está falando de debate competitivo que trata do Oriente Médio. A gente primeiro tem o primeiro tópico, que costuma cair bastante, que é petróleo, gás e água, que são os recursos naturais. Então, o primeiro tema é o mais evidente. Recursos naturais. O Oriente Médio é muito rico em petróleo e em gás natural, o que coloca ele no centro de disputas. E, além disso, a gente também tem a água como um recurso escasso dentro dessa lógica global, mas igualmente estratégico, porque se a gente for pensar no Rio Nilo, no Mar Vermelho, a gente tem toda essa lógica de a posição desses países estrategicamente com acesso a rios, a mares, e como isso consegue lidar tanto não só com a lógica econômica de exportação e importação que ele vai ter dentro desse acesso, mas também com esse recurso hídrico e como isso consegue balancear toda essa estrutura econômica do país. Então, emoções que envolvem a nacionalização do petróleo e a transição enérgica ou a dependência internacional, a gente precisa sempre analisar. Quem se beneficia nessa lógica? Quais são os países, os Estados Unidos, a China, a Rússia, ou só diretamente os países dentro do Oriente Médio? Quem controla esses recursos, principalmente, se há risco de instabilidade econômica, se houver alguma mudança dentro dessa lógica de recursos naturais. Uma dica aqui é para vocês não romantizarem a independência enérgica sem considerar os impactos sociais e geopolíticos que essas nações vão ter a longo prazo se elas não diversificarem a base econômica delas. O segundo tópico bem importante é a religião e a identidade, ou seja, a gente tem o Islã e o nacionalismo. Então, quando a gente pensa nessa relação entre religião e política, a maioria dos países do Oriente Médio é de maioria muçulmana, mas a divisão entre sunitas e xiitas também gera um conflito muito forte, como a gente viu no Iêmen, no Iraque e em várias outras nações. E, além disso, a gente também tem tensões muito fortes entre grupos étnicos e religiosos até os minoritários, como cristãos, judeus e, enfim, outros grupos menores dentro do Oriente Médio. Então, emoções que envolvem a liberdade religiosa, laicidade ou até radicalismo religioso, você tem que evitar associar religião à violência. Você sempre tem que pensar qual que é a lógica, quais que são os valores, os princípios que aquela religião leva para aqueles povos e como é o seu caso dentro do debate competitivo vai estar alinhado àquilo. Então, traga sempre o contexto político que instrumentaliza aquela região e como isso mostra a profundidade dos princípios que aquela religião vai trazer para aqueles povos, tá bom? E os interesses deles em perpetuar as suas crenças. O terceiro tópico são os direitos humanos. Então, os direitos humanos são um tema constante em debate sobre o Oriente Médio. Muitos países da região são governados por regimes autoritários que limitam a liberdade de expressão, a participação política e os direitos civis. Então, a gente tem sempre esses temas como mulheres,
e minorias religiosas que enfrentam legislações discriminatórias, e ao debater esse tema, a gente tem que sempre pensar em 3 ângulos principais, ou seja, tensão entre tradição cultural e a universalidade dos direitos humanos, ou seja, se um país está entrando ou segue ou não aquele princípio dos direitos humanos, ele está sendo mais ou menos evoluído, a gente também tem que pensar nisso. Ah, mas pode ser menos evoluído, tá, mas é a tradição cultural dele? Ah, mas é mais evoluído, tá bom. Então, você tem que apagar a sua tradição cultural e entrar em toda essa lógica que outros países vão estar impondo a você. O segundo ponto é a eficácia das sanções e das intervenções externas como resposta, o quanto isso é realmente válido e eficaz nessa lógica do Oriente Médio. E o último ponto é as vozes locais, se há movimentações sociais internas que merecem esse protagonismo e que conseguem ser até mais fortes do que essas imposições externas das principais potências globais hoje em dia. Falando nisso, o nosso quarto tópico é a intervenção externa, ou seja, se essas intervenções externas têm realmente legitimidade e quais são as consequências delas. Bem, intervenção de potências ocidentais no Oriente Médio é uma das pautas mais controversas em qualquer tema de debate competitivo, ou seja, casos como a invasão no Iraque em 2003 pelos Estados Unidos, os bombardeios na Síria ou as sanções ao Irã são exemplos que você pode usar, ou até tudo que está acontecendo no governo atual de Trump. E em debate, vocês sempre têm que questionar, quando vocês estiverem criando os casos de vocês, se a intervenção foi legal sob o direito internacional e quais são as consequências reais para a população civil, tanto do país que tomou aquela medida, como os Estados Unidos, por exemplo, quanto o país como o Iraque, que está sendo a vítima direta daquela atuação. E quais que são as consequências reais, não só para a população civil, mas para os interesses que eles estão defendendo, se são humanitários ou se são geoestratégicos, e um spoiler, normalmente são geoestratégicos. O nosso último ponto da aula de hoje, de como isso afeta debates competitivos, de como isso pode ser tratado em moções, são estabilidade regional versus mudanças. Outro dilema recorrente é manter o status quo com esses governos autoritários que garantem a estabilidade ou apoiar movimentos por reformas que podem gerar um caos a curto prazo, mas quem sabe a longo prazo o problema desses países não consegue se resolver. E o primeiro exemplo que a gente tem isso, eu acredito que muitos de vocês tenham estudado isso na escola e que tenham uma memória ainda que vaga sobre isso, foi a Primavera Árabe. No Egito, principalmente, a derrubada de regimes autoritários levou a um ciclo de instabilidade que terminou com um novo regime militar. Ou seja, o quão isso é justamente eficaz. A Primavera Árabe foi algo extremamente atual, aconteceu ainda por muita força de redes sociais, de todos esses debates, dentro do uso de tecnologias, então é algo muito atual, mas não foi algo tão eficaz, porque a gente acaba derrubando um regime militar só para colocar outro no poder. Então, a gente tem que sempre pensar sobre a estabilidade regional versus a mudança efetiva que essa estabilidade vai trazer com eficácia. E esse exemplo do Egito, dentro dessa lógica da Primavera Árabe, é muito importante para vocês lembrarem dentro de moções desse tipo. Então, em moções desse tipo, vocês podem explorar o trade-off entre segurança e liberdade até a ordem institucional e a legitimidade democrática que isso vai gerar efetivamente ou não. Então, aqui vai só mais uma dica importante para essa aula, porque eu não quero me estender muito, é realmente só para vocês conseguirem recapitular pontos importantes para vocês terem em mente antes de grandes competições de debate competitivo. Evite simplificações, tá bom? O Oriente Médio não é um problema a ser resolvido. É uma região com muita diversidade, como eu falei, um mosaico de história, de resistência, também de modernidade, como a gente viu muito na Primavera Árabe, e nos debates sempre tente valorizar e perceber essa complexidade que vai te dar uma vantagem competitiva muito grande e aprofundar essa análise com todo esse repertório sociocultural vai trazer
muita mais chance que você consiga construir um caso que tenha diferenciação, sem ficar só pautado sempre nessa lógica do orientalismo. Então, bora lá, vamos recapitular. A gente viu como o Oriente Médio foi moldado historicamente, quem são os atores e os conflitos mais relevantes nesse cenário atual, e como isso aparece nos campeonatos de debate competitivo com bastante frequência. Então, se você quiser se aprofundar mais, eu recomendo que você dê uma olhada também na playlist do Instituto Brasileiro de Debates de Formações Temáticas. Tem uma formação da Alice Bertoni, que é incrível, sobre esse tema lá no canal do IPD. Isso aqui é só um resumo e mais atualizado para vocês conseguirem ver. E a melhor maneira de vencer um debate sobre o Oriente Médio não é ser especialista, é demonstrar que você entende essas complexidades, esse repertório histórico, e evitar simplificações e sempre tentar olhar para a diversidade dessas regiões e os interesses de cada país, de cada agente geopolítico. Então, é isso, pessoal. Já já vão ser lançados novos temas sobre as formações e eu desejo muita boa sorte para vocês nos debates. E é isso. Tchau, tchau.